esse sistema de leis, essas ordenanças divinas. E aí o que acontece? Com o desenvolvimento histórico, vemos como isso veio a ser disseminado e influenciar diversos povos do mundo, tá ok? E aí, dentre essas avaliações, vemos aqui, passando a questão do Êxodo, tratamos aqui do modelo de instalação dos israelitas em Canaã, tá certo? Então vamos abordar agora o modelo de instalação dos israelitas em Canaã. A forma de instalação dos israelitas em Canaã tem sido objeto de debates em várias vertentes teológicas, mas a que prevalece é aquela apresentada pela Bíblia Sagrada. De qualquer forma, vale a pena descrever aqui essas teorias a título de conhecimento do leitor. Veja essas teorias a seguir. A conquista. O que chamam de teoria da conquista não é propriamente uma teoria, mas a realidade da tradição bíblica. A realidade da tradição bíblica. Após o período de peregrinação no deserto, o povo de Israel conquistou as terras que pertenciam aos reinos de Seom, rei dos amorreus, Deuteronômio 3, verso 2, e de Og, rei de Bassã, Deuteronômio 3, verso 1, no lado oriental da Palestina. Então, quando estamos falando das terras de Seom e Og, estamos falando desse território oriental, tá ok? Esse território, a margem oriental do Rio Jordão. Aqui o Rio Jordão, território oriental, terra que estava ocupada pelos amorreus, tá certo? Que não pertence àquele entroncamento genealógico que tem sua origem em Abraão, mesmo através do seu sobrinho Ló, né? O ancestral de Amon e Moabe, tá? E Edom, que tem por ancestral Jacó, tá? O mesmo ancestral aí dos israelitas, tá ok? Então não são terras pertencentes a estes povos, e sim terras dos amorreus, de povos que não fazem parte desse entroncamento genealógico e que eram ocupadas pelos reis Seom e Og. Então essas terras são primeiramente ocupadas, são tomadas deles, e aqui estabelecem-se essas três tribos: Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. A outra tribo ocupará esta parte a oeste aqui do Rio Jordão, juntamente com as demais tribos. Após o período de peregrinação no deserto, o povo de Israel conquistou as terras que pertenciam aos reinos de Seom e Og. O destino final dos israelitas era a terra de Canaã, Deuteronômio 2, 28 e 29. Mas para chegar lá, eles tinham que passar por meio de alguns reinos. Essas travessias foram os obstáculos que dificultaram por muito tempo a chegada em Canaã. Ao conquistar as terras dos reinos de Seom e de Og, Israel se concentrou por muito tempo no lado oriental do Jordão. Se concentrou por muito tempo no lado oriental do Jordão. Por antecipação, Moisés distribuiu aquelas terras como herança para as tribos de Ruben, Gad e a meia tribo de Manassés, porque eles tinham muito gado. Ali Moisés morreu antes da conquista de Canaã, Deuteronômio 34, um texto de uma carga emocional extremamente intensa na Bíblia, a forma como os israelitas choram a morte de Moisés, mesmo com as reiteradas rebeldias. Moisés era de fato um grande líder do Antigo Testamento, o grande líder de Israel, que colocou em xeque até a sua própria salvação, em substituição, envolvendo, se comprometendo com a permanência, a existência dessa nação, essa nação de Israel. Ele coloca-se entre Deus e Israel. Ele fala que se for para acabar com esse povo, risque o meu nome do livro da vida. Uma posição ousada, mas uma posição também muito amorosa. É o nome do Antigo Testamento, Moisés. E Josué, seu servo, lhe substituiu no comando. Josué, que chamava-se Oséias anteriormente. Após isso, Josué atravessou o Jordão com todo o povo e conquistou a terra de Canaã. De acordo com os capítulos 1 a 12 do livro de Josué, a conquista se deu através de um esforço concentrado e repentino de todo Israel após a maravilhosa travessia do rio Jordão. Então temos aqui o primeiro milagre que aconteceu na travessia do Mar Vermelho, tá ok?
primeiro milagre que aconteceu na travessia do Mar Vermelho, com a intervenção divina, miraculosamente abrindo as águas e então o povo atravessando em terra seca e o mar se fechando sobre os egípcios. Todo o período de peregrinação, até depois dos 40 anos de peregrinação, os filhos destes que haviam deixado o Egito, à exceção de Josué e Caleb, são autorizados por Deus então a avançar em direção a essas terras aqui, poupando as terras de Edom e de Moabe e dominando as terras que eram dos reis amorreus Seom e Og. Após essa conquista, em um período de permanência à margem oriental do Jordão, eles invadem a terra ao lado ocidental, com mais uma intervenção divina. Aqui há uma celebração de Pessach por parte de Josué. Josué ordena essa celebração, a consagração e essa celebração de Pessach. E então eles atravessam o Rio Jordão por intervenção divina também, com a detenção das águas do Rio Jordão para que os sacerdotes atravessassem com a arca e seguido a eles todo o povo. A intervenção divina na queda das muralhas de Jericó, uma cidade milenar também, que inclusive deixou vestígios arqueológicos que podem ser constatados. Inclusive foram usados para a datação da época da peregrinação, a época do êxodo israelita e a tomada da terra de Canaã, tá ok? O que favorece a data mais antiga para este evento, a data de 1455 para a saída, 1400 para a invasão de Canaã. Então temos aí, mais uma vez, a poderosa intervenção divina em favor do povo de Israel. E aí na continuação temos aqui, ó, as guerras foram sangrentas e completas. Eles começaram com o desmoronamento dos muros de Jericó. 3 campanhas relâmpago através do centro da região. Então temos aqui, a parte aqui da entrada, onde eles entraram aqui pela terra, tá ok? E a parte central da região, alvo de campanhas intensas e rápidas por parte de Josué e dos demais comandantes aí das tribos, tá certo? Lideradas por ele. 3 campanhas relâmpago através do centro da região, dirigindo-se para o sul e para o norte. Foi o suficiente para Josué submeter toda a Palestina ao seu total domínio. Todo o território foi repartido entre as 12 tribos, as quais ocuparam imediatamente. Acredita-se que no prazo de uma geração os israelitas conseguiram aniquilar todos os antigos habitantes da Palestina e foram capazes de preencher o vazio com sua própria população, estabelecendo ali sua cultura e religião. É claro que a conquista de toda a terra não foi de um dia para a noite, e muita terra ficou ainda para ser conquistada. Além de se apoiar em dados bíblicos, a própria arqueologia comprova a destruição das cidades cananeias nesse período, seguindo-se de novas ocupações israelitas em lugares dantes não conquistados. E aí temos a principal teoria, que é a teoria da conquista. A teoria da conquista, em que temos toda a dinâmica da libertação da escravidão, do milagre do Mar Vermelho, a peregrinação pelo Sinai, pela península do Sinai, a aliança firmada entre Deus e o povo no Monte Sinai, no Monte Horebe, tá? As reiteradas desobediências do povo que levaram à proibição de uma invasão simultânea da terra, tendo eles que permanecer peregrinando pelas terras desertas, à margem de Edom, à margem de Midian, em volta de Cades Barneia, quando então são autorizados a seguir em frente com a campanha, já sob a liderança de Josué, uma nova geração, não a geração que havia deixado o Egito, à exceção de Josué e Caleb, partem então em demanda de Canaã, quando margeando Edom e Moabe, invadem as terras pertencentes aos amorreus, derrubam Seom e Og, se organizam nesta região oriental durante um tempo e depois então são autorizados por Deus a adentrar em Canaã através da travessia do Rio Jordão e a derrubada dessas primeiras cidades, tá? Cidades de Jericó, de Ai, e fazem campanhas rápidas, como fala aqui o autor, primeiramente pelo centro da região, depois em comboio, fazendo campanhas rápidas para o sul e depois para o norte, estabelecendo cada tribo de acordo com aquilo que Moisés já havia pré-determinado no Deuteronômio. É impressionante a forma de administração
que foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus na Escritura. O povo é alvo, o povo é visualizado para eles um equilíbrio nacional, um equilíbrio geopolítico extraordinário. Moisés submete esse povo a uma organização baseada na ordenança divina, em que as tribos recebem sua herança e sua terra a priori. Já no livro de Deuteronômio fica estabelecida a região, o local, né, a terra, o território que será ocupado por cada tribo. Já é determinado a eles que ocupem o território conforme designado por Deus nos livros sagrados. E o que acontece? Toda a legislação, toda legislação, ela tende a sustentar esse sistema. Ela tende a sustentar esta forma de ocupação, para que nenhuma tribo seja, vamos dizer assim, tenha o seu território usurpado por outra tribo que pode ter um desenvolvimento mais rápido, um desenvolvimento bélico, uma organização política maior ou mais prosperidade, e com isso possa então tensionar tomar o território dessa outra tribo irmã e submetê-los a alguma espécie de dominação ou até expulsá-los da terra. Então a lei preserva o território, a titularidade desse território a esta tribo. Por isso que há essa divisão feita no próprio livro sagrado, que eles deveriam se submeter a ela quando instalados na terra, tá ok? Quando devidamente instalados na terra. E aí vemos um dos aspectos dessa mentalidade criada na lei, com relação, por exemplo, ao ano do jubileu, em que as dívidas são perdoadas e em que a terra é devolvida ao seu proprietário original. Então temos a contagem do tempo, né, até o ano do jubileu, e a venda de terra, por exemplo, o aluguel de terras, né, a venda de uma propriedade, ela está submetida ao tempo de contagem entre o momento presente e o ano do jubileu. No ano do jubileu é restituída ao seu proprietário original. Então mesmo que um judeu aqui da tribo de Judá adquirisse de um efraimita um território aqui na sua região e passasse a ser um grande produtor aqui na região, ele teria a posse desse território do seu proprietário original efraimita até o ano do jubileu, quando então, estabelecido pela lei mosaica, haveria a restituição da posse ao dono. E em todo momento, até o ano do jubileu, o dono tem prioridade de resgate da terra, prioridade de resgate da propriedade. Mesmo não resgatando, no ano do jubileu haveria a restituição para que esse efraimita permanecesse na sua região. E mesmo que o judeu explorasse a terra durante um tempo, ele não se tornaria possessor da terra. E assim, por exemplo, uma tribo de Zebulon, a tribo de Issacar, a tribo de Benjamim, pudessem ser usurpadas, ter o seu território usurpado por uma outra tribo que tivesse um desenvolvimento geopolítico maior. Então vemos toda uma mentalidade, um sistema de preservação da unidade nacional e da justiça, da divisão territorial, dando abrigo a cada tribo, né? Dando subsistência a cada tribo da confederação. E aí temos outras teses que elaboraram em relação à conquista. Uma delas é a imigração. Então temos a imigração, a tese da imigração e a tese da revolta. Quando surgem essas teses, a tese da revolta, por exemplo, que está na página 13, a tese da imigração e da revolta são contra-argumentações elaboradas, levantadas por críticos do texto sagrado, por críticos da dinâmica sugerida pelo texto sagrado. Então o que acontece? As testemunhas oculares passaram para nós os relatos acerca de como se deu a saída, a peregrinação e a conquista. Foi um movimento dinâmico, intenso, foram campanhas sangrentas, campanhas de impacto e rapidez, né, para a tomada da terra. Mas aqueles que não estão satisfeitos com esta argumentação bíblica, com este relato, esse testemunho, e pensam poder conhecer mais do que aquilo que é relatado pelos
pelos próprios autores, as testemunhas oculares, levantam esses questionamentos. Dentre eles, a imigração diz que, na verdade, não houve um êxodo em massa da nação, do povo israelita, da tribo israelita, do Egito, peregrinação e entrada na terra de Canaã. Mas houve vários movimentos de imigração. Então, partes dessas tribos, não somente israelitas, mas de outras nacionalidades, Ixos inclusive, né, e outros povos que habitassem na região, peregrinaram juntamente em pequenos grupos para o território de Israel e foram se instalando no território até que o povo judeu, o povo israelita, aliás, depois de longo tempo de imigrações, foram em grande número para essa terra, quando então conseguiram estabelecer o seu domínio, estabelecer o seu poder na região. Mas isso através de diversas ondas de imigração, de grupos e grupos e grupos que foram migrando até preencher, até constituir uma grande nação e poder tomar então o poder. Claro que isso é uma tese levantada para tentar contra-argumentar o relato das testemunhas oculares, né, que escreveram Moisés e Josué, e depois os juízes, que escreveram acerca da verdade de como foi essa tomada da conquista. Outra argumentação levantada é a teoria da revolta. A teoria da revolta diz que essas ondas de imigração de israelitas do Egito em demanda de uma outra terra em que pudessem estar livres da escravidão, contou com a ajuda e o apoio de tribos originárias da terra de Canaã que estavam revoltadas contra a situação vigente lá no território. Nós observamos aqui um outro mapa em que podemos observar diversas nações que habitavam a terra de Canaã e que foram alvo dos combates israelitas em demanda da tomada da terra. Então temos aqui dentre eles Amalequitas, a região do Negueb, né? Temos hititas habitando, perezeus, heveus, girgazeus, tá? Mais heveus aqui em cima, tá? Os amorreus, Seom, também amorreus, Og, tá ok? Do reino de Bassã. Então temos aqui, dentre esses povos, os filisteus, um povo extremamente poderoso aí na terra, um povo com habilidade militar, um povo que havia migrado da região de Creta, tá certo? Eles chamaram também Caftor, chamado na Bíblia de Caftor, havia emigrado para esta região e estava estabelecido aí, e deu muita dor de cabeça a Israel, até na época da monarquia. Inclusive aquela grande cena entre Davi e Golias, né? Uma coisa antológica, uma coisa que é conhecido historicamente, até pessoas que nem creem em Deus, nem a Bíblia, nem tem esse tipo de prática de religião, mas conhecem a história de Davi e Golias. Então eis aí os protagonistas, né? Vemos que esses diversos povos estavam constituídos de que forma? Não havia uma organização política, vamos dizer assim, sistematizada, uma organização política unificada, né? Por exemplo, no Egito haviam principalmente dois polos, né? O Alto Egito e o Baixo Egito, que disputavam poder e às vezes conseguia-se uma unificação com a sobreposição de uma divisão sobre a outra, né? Quando o Baixo Egito se sobrepunha ao Alto Egito e dominava toda a região, ou vice-versa. Mas aqui na Palestina não temos essa situação muito bem configurada. O que temos são cidades-estado. Então temos aqui Gilgal, temos Meguido, Azor, Lais e diversas cidades aqui que se estabelecem como cidades-estado, Cades Barneia. Então cada povo desse que está presente na região na época da conquista está organizado de uma forma fragmentária, não de uma forma amplamente unificada. Às vezes com uma unificação entre um conglomerado de 3, 4, 10 cidades, né, que formam um pequeno reino de uma região, com um monarca e alguns vassalos em redor dele, mas não consegue se estender como dominação de toda a região. Então existem diversas cidades-estado presentes aí, que foram atacadas por Israel até a tomada da conquista da terra, e que inclusive não puderam ser completamente destruídos no primeiro momento. Isso se estendeu ao longo de gerações,
Até na época de Davi, no estabelecimento da monarquia, da mudança de dinastia de Saul para Davi, haviam muitos habitantes desses